Pode começar. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tamara, residente de gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina, e vou apresentar para vocês hoje um relato de caso que a gente acompanhou via interconsulta. Então, é uma paciente do sexo feminino, de 53 anos, solteira, natural do interior norte de Minas Gerais, residente em São Paulo há 30 anos, trabalhava com serviços gerais em casa de família, interrompido o trabalho desde março de 2020 devido à pandemia. Ela referia que em novembro de 2019, ela iniciou um quadro progressivo de edema periorbitário e artrite em joelhos, quadril, cotovelos e mãos. O acometimento era simétrico, bilateral e simultâneo dessas articulações mencionadas, associado a uma rigidez matinal de aproximadamente 5 minutos, que melhorava durante a movimentação ao longo do dia. Evoluiu desde março de 2020, com queixa de espessamento cutâneo de mãos e região periungueal, escurecimento da pele, além de ressecamento da mesma, com surgimento progressivo de lesões eritematosas não pruriginosas em face. Em abril, iniciou sintomas de inapetência, fraqueza muscular generalizada, principalmente em membros inferiores, e piora da artralgia, com necessidade de uso frequente de analgésicos comuns ou AINES nos momentos de dor mais intensa. Ela apresentou perda da funcionalidade nesse período, passando a maior parte do tempo acamada. Referia também episódios de febre vespertina esporádicos, acompanhado de sudorese e calafrios, embora sem aferição. E há 2 meses iniciou um quadro de prurido na região dorsal. Buscou atendimento médico por diversas vezes de junho a julho deste ano, sendo medicada com sintomáticos e curtos períodos de corticoterapia em baixas doses, porém sem qualquer evidência de melhora dos sintomas. Depois disso, procurou avaliação no nosso hospital no dia 2 de outubro, sendo então internada para uma investigação. Questionando ela sobre ela referia queda de cabelo acentuada e perda de 20 quilos em 6 meses, salivação mais intensa do que o habitual, negava disfagia, náuseas, vômitos ou sintomas dispépticos, não apresentava alterações no hábito intestinal e urinário, negava também palpitações, precordialgia, dispneia, sintomas visuais ou auditivos, não apresentava úlceras ou lesões orais, bem como corrimento vaginal ou queixas mamárias, negava exteriorização de sangramentos. De antecedentes patológicos, ela negava comorbidades, ela não fazia uso de medicações contínuas, não apresentava alergia medicamentosa. Dos hábitos de vida, a última viagem para o interior norte de Minas foi em janeiro de 2020. Negava etilismo e tabagismo, negava o uso de substâncias ilícitas, costumava beber chás de hortelã e gengibre. De antecedentes ginecológicos, ela era gesta 6/6, sem abortos, sem intercorrências gestacionais, tinha sido submetida a uma cirurgia de laqueadura tubária há 17 anos. A última mamografia tinha sido há 1 ano e o Papa Nicolau há 2 anos, ambos normais. Menopausa aos 50 anos. Se encontrava em regular estado geral, hipocorada, desidratada, nictérica, cianótica, febril, bastante chorosa. De exame neurológico, estava vigil e orientada, Glasgow 15, com uma força muscular, grau 4 nos membros superiores, grau 4 menos proximal e 4 mais distal em membros inferiores. Aparelho cardiovascular, o que chamava atenção era uma taquicardia de 112 batimentos por minuto. Aparelho respiratório sem alterações. O abdômen era atípico, com ruídos presentes e normais, timpânico, dolorosa a palpação profunda em hipocôndrio direito, com fígado a mais ou menos 3 centímetros do rebordo costal, com baço não palpável ao exame físico. Não apresentava edemas nos membros, panturrilhas livres, extremidades quentes e bem perfumadas. Em relação à pele e anexos, essa paciente, como eu havia descrito das lesões que surgiram na HDA, eu vou descrever melhor aqui no exame físico. Ela apresentava um edema e um eritema da região periocular, lateral de asas nasais e da região malar medial. Tinha também eritema e pápulas presentes nas articulações metacarpofalangianas e interfalangianas. Hipocromia de falanges distais com eritema periungueal. A dermatoscopia das pregas ungueais proximais dos quirodáctilos mostrou presença de
megacapilares, apresentava placas hipercrômicas queratóticas associadas à xerose, presentes no dorso dos pés, das mãos, abdômen superior, intermamária e da região sacral. Tinha uma lesão ulcerada, recoberta por fibrina, com bordas hiperemiadas e dolorosa na região do ombro esquerdo, bem na articulação do ombro mesmo. Não apresentava linfonodos palpáveis de cadeia cervical, supra- e infraclavicular ou axilares, mas tinha um linfonodo inguinal direito, pequeno, com 2 centímetros aproximadamente, fibroelástico, indolor e móvel. Então, para você, em relação a essas alterações citadas, né? O edema periorbitário com a região de hipercromia periorbitária, na região de asas nasais e perioral, as máculas hipercrômicas das articulações metacarpofalangianas e o edema, principalmente na articulação do cotovelo, com uma hiperemia, como a gente pode ver, e calor, no exame físico, calor local, com um sinal clássico de artrite mesmo dessa articulação. Alguém quer comentar as fotos? Eu posso seguir? Doutor Luiz quer ensinar a gente a avaliar essas lesões? Aqui na região do olho, nessa foto, pegando só a região ocular, a gente não consegue ver bem a alteração de coloração próxima do olho. O que chama mais atenção aqui é o edema, mas quando a gente vê a foto realmente da face toda, é bem perceptível a alteração. É bem característico. Chama heliótropo, né? Essa alteração meio arroxeada e demasiado em volta dos olhos. É bem sugestivo de dermatomiosite. Praticamente fecha o diagnóstico. Muito difícil achar outra doença com esse clássico, assim, E na mão, no dorso da metacarpofalangiana, parece as pápulas de Gottron mesmo, né? Que você mostrou. Exato. Aqui certinho. Na interfalangianas proximais, na metacarpofalangiana meio arroxeado. Isso aí também é bem característico de pápulas de Gottron. E também é bem sugestivo de dermatomiosite, que acho que é a doença que ela também tem bastante artrite, né, pelo que você mostrou. E tem essas lesãozinhas nas unhas, né? Provavelmente se fizer uma capilaroscopia periungueal, né? Você chegou a fazer capilaroscopia? Você deve ter feito, né? Não sei. Não lembro. Não vai mudar muito, mas a capilaroscopia vai dar aquele padrão escleroderma, que é bem de esclero ou de dermatomiosite, que aí é quase hepatognomônico dessas duas. Aí fecharia a doença só na capilaroscopia periungueal que faz. Passa um esmaltezinho e vê no microscópio, sabe? É um exame bem pouco invasivo, e nesse caso já praticamente vai fechar o diagnóstico aí de dermatomiosite. A capilaroscopia não foi sugestiva de dermatomiosite, ela fez sim, não só mostrou mesmo, acho que capilarite, não sei como é que fala. Não chegou a ser o padrão SD clássico, né? Não foi. Mas com essas lesões no rosto, assim, acho que é bem sugestiva da dermatomiosite, né? Sim. A lesão heliótropo dela. Então, seguindo, em relação à investigação diagnóstica inicial, mostrando inicialmente os exames laboratoriais. O Gama quer falar alguma coisa? Vi que você tirou o som, hein? Não, eu ia fechar o som. Não, mas acho que o doutor Luiz está... Enfim, imagina. Ele está descrevendo aí as lesões. Eu só queria chamar a atenção, lembrar, ou perguntar ao doutor Luiz se esse edema periorbitário, se ele não tivesse tanta lesão violácea peripalpebral, e se a gente olhar bem de perto aqui, na região naso-labial, tem um eritema, como se fosse dermatite seborreica, né? Tem um sinal que eles chamam de sinal de Hoster, ou sinal do Kolbe, que esse edema periorbitário com essa dermatite o naso-labial, que simula a dermatite seborreica, mas é mais um achado cutâneo da dermatomiosite. Poderia ser isso? Pode. Poderia também ser. É que ele não faz, raramente vai fazer biópsia nesse caso, que é bem sugestivo.
Sim, sim. Tem alguns casos que a gente acaba fazendo uma de biópsia que dá uma dermatite de interface, também, que é bem Sim. característica dessa doença. Se não fosse tão clássico assim aí, você faz biópsia na mão, que dá para fazer, que aí você, com a biópsia fica, se você ficou na dúvida, a biópsia fecha o seu diagnóstico. Perfeito. Às vezes é mais fácil, às vezes não. Provavelmente é mais fácil fazer da pele do que do músculo, né? Nesse caso aí. E com a biópsia você já faria o diagnóstico do caso. E essa artrite é feia, né? Uma artrite feia de cotovelo ela tem, né? E se a gente olhasse para essas lesões cutâneas e essa lesão ulcerada aqui de cotovelo, por exemplo, as lesões cutâneas da dermatomiosite, quando elas cursam com muitas ulcerações, elas têm uma relação mais imediata com alto anticorpo específico ou não? Tem com aquele, um que chama MDA5, né? O MDA5 é um anticorpo específico para dermatomiosite, que ele é classicamente a dermatomiosite amiopática ou hipomiopática, muito pouco músculo, bastante pele com essas, a pele vai ter tanto os sinais clássicos da dermatomiosite, como Eliótropo, Gottron, como ulcerações cutâneas, ulcerações orais, pode ter um pouco de alopécia, pode ter vasculite até, e tem pulmão. Classicamente ele tem uma intersticiopatia grave, uma pneumopatia intersticial bem grave. Esse MDA5, ele é muito clássico, assim, tipo, a gente não faz na escola, a gente não consegue dosar, a gente só dosa em tours, assim, eu estou fazendo doutorado em dermatomiosite, eu estou conseguindo dosar. Nesse caso, eu acabei não dosando dessa senhora, era até legal se conseguir dosar, porque provavelmente é o MDA5 ela. Essa ulceração também, isso aí é subjetivo isso aumenta o risco de evoluir para a neoplasia, isso aí. Sim, sim. Essa mulher talvez vai evoluir com câncer. Porque na história dela, ela tinha um relato de perda ponderal, né, Tamara, de 20 quilos. Né? 20 quilos em 6 meses. Em período de 6 meses, ela perdeu 20 quilos. Né? Quando a gente olha para essa paciente, vê a foto dela antes e vê agora, é uma paciente que perdeu realmente muito peso. É uma paciente com uma história de perda ponderal significativa. Que tipo de neoplasia que faz mais frequentemente? Na verdade, a neoplasia geralmente é a mesma neoplasia relacionada ao sexo e à idade. Então, mama, pulmão são as clássicas da idade e da faixa etária do gênero, né, da sexo para ela. Tem alguns relatos que, além das neoplasias clássicas da idade e do sexo, tem uma neoplasia de orofaringe, de cabeça e pescoço, que tem alguns relatos que falam que dá mais, e de ovário. Alguns estudos mostram que de ovário e de cabeça e pescoço pode ter maior incidência. Mas isso é só alguns relatos. Outros estudos não conseguiram provar isso até hoje. Então, geralmente, a gente faz o screening baseado no sexo e idade para neoplasias mais frequentes daquele sexo e da idade mesmo. Screening comum que a gente faz. E com o painel de autoanticorpos, você consegue direcionar um autoanticorpo olhando mais para a neoplasia do que para a doença primária da reumato? Na dermato, o MDA5, que eu estou falando que é a dermatomiosite amiopática com comprometimento pulmonar, ele não é classicamente relacionado à neoplasia. Ele não é o que é mais... O que você vai... Se você fizer e der positivo, a chance de ser é o TIF1 gama e o NXP2. São os dois anticorpos específicos para dermatomiosite que estão bastante relacionados à neoplasia. O MDA5 não é classicamente relacionado à neoplasia, que seria o anticorpo que a gente acha que ela tem. A gente não consegue dosar na escola, mas é o que a gente acharia que ela tem. Esse TIF1 gama é quase certo. Se você fizer TIF1 gama, você pode ficar fazendo bastante exame que você vai achar um câncer. É quase certo que é paraneoplasia isso aí. A dermatomiosite tem preferência por gênero e por faixa etária? Tem a dermato juvenil, que pega criança, assim, adolescente, e depois tem uma faixa etária de vai dar 50 ou 60 anos, tem duas.
pegar mais mulher, né? Mas pegar essas duas faixas etárias. A dermatojuvenil ela tem um pouco mais de vasculite e calcinose. Costuma ser até mais grave, as crianças têm bastante lesão. Às vezes chega para a gente na reumato adulto, a reumatopediatria manda para a gente. Bastante vasculite mesmo. Bastante afecção cutânea elas têm. Vamos lá, Tamara. Bom, em relação aos exames laboratoriais iniciais, essa paciente tinha uma anemia leve, um leuco de 3.000, uma plaqueta de 160.000. Função renal e eletrólito sem alterações, uma AST de 498, com limite da normalidade de 34, uma ALT de 184, com a normalidade de 33, uma bilirrubina total de 1,28, com a direta de 1,14, uma fosfatase de 732, uma GGT de 1.503, um INR de 0,89, albumina de 2,7, um PCR menor que 0,6. Uma ferritina que chamava atenção de 3.324, transferrina de 117, um CPK normal de 102, um IgG de 2016, com valor de referência de 1.600, um alfa-feto de 7,5, um CA 19,9 de 439, a referência era menor do que 34, um CA de 3,35, com a referência menor do que 5, um DHL aumentado de 593, colesterol total de 163, com LDL de 100, HDL de 16, um TSH de 8,6, com T4 livre de 1,31, com a sorologia para hepatite B, hepatite A e hepatite C não reagentes, bem como HIV tipo 1 e tipo 2. Então, resumindo para a gente discutir, uma paciente do sexo feminino, de 53 anos, com uma síndrome consumptiva, febre, perda ponderal, associada a manifestações cutâneas, principalmente em regiões articulares e face, um quadro inicial de artrite, principalmente em mãos, joelhos, com característica inflamatória, fadiga generalizada com CPK normal e fraqueza muscular frusta ao exame físico. O que mais caracterizava mesmo era uma fadiga. Uma bicitopenia discreta, uma anemia leve com uma linfopenia, uma hepatomegalia ao exame físico e com exames hepáticos alterados, predominando enzimas canaliculares, com aumento associado de transaminases, com TGO maior do que TGP, bem como aumento de DHL e IgG. E agora? Frente a isso tudo, quais as hipóteses que a gente colocaria para essa paciente? Vai fazer a hipótese aí? Os nossos residentes. Doutora Thais? E, doutor? Então, nesse caso, eu acho que da parte, como tinham falado, é porque eu acompanhei esse caso também. Então, assim, do que a gente tinha pensado para essa paciente foi de ter um quadro reumatológico, uma dermatomiosite, ou até mesmo a gente tinha pensado na primeira hipótese também, pensar num caso de esclero, ou um lúpus também, algum quadro reumatológico. Da parte hepática, a gente pensou se poderia ser uma hepatite autoimune, um quadro de uma CBP, deixa eu ver se eu lembro mais. As doenças autoimunes, ela estaria numa faixa etária mais de CBP, né? Ainda com predomínio de canalicular aumentada. Uma coisa que a gente tinha pensado até em esteatose também, por conta dela ter tido uma perda ponderal muito importante, tinha triglicéridos aumentados também, uma perda ponderal num curto período de tempo. Ou até uma sobreposição aí dessa CBP com uma hepatite autoimune, mas pela faixa etária mesmo, a gente pensaria mais numa CBP. E com essa informação de que faz neoplasia com uma frequência grande, com esses exames, o que você pensaria? Eu acho que tinha que investigar cólon, né? Tem que investigar cólon, CCR, né? Cólon retal.
Acho que mulher também, pela predominância do câncer de mama, também tem que entrar no rastreio. Mas com canaliculares aumentadas e um CA19,9 de 439... Carcinoma. Isso, tem que pensar, né? Uhum. Será que a gente não pode pensar também que tem algum envolvimento também desse uso de AINE dela? Porque eu não sei quanto tempo que ela já está usando, né, Tamara? Se você... Eram episódios esporádicos de uso, assim, bem pontuais e não chamava tanta atenção a quantidade. Eram mais analgésicos comuns do que AINES. Certo. E corticoide. Aham. Alguém tem mais alguma hipótese para essa alteração hepática nesse quadro de dermatomiosite? Alguém pensou em mais alguma possibilidade? Droga, doença autoimune. Acho que as doenças virais foram excluídas. Acho que a Thaís também pensou em algo metabólico, né? Tipo gorduroso. Alguém pensou mais alguma coisa? Agora, esse A19,9 bem aumentado numa doença colestática, eu acho que a gente acaba obrigatoriamente tendo que descartar um colangiocarcinoma, né? Sim. Uhum. Mais alguma coisa, Gama? Não, eu também faria esses diagnósticos diferenciais, me preocupou quando eu vi esse A19,9 tão extremamente elevado e essas enzimas canaliculares. Mas eu queria fazer uma pergunta para o doutor Luiz, não sei se ele está ouvindo. Se a gente olhar para essa ferritina, põe aí, Tamara, o laboratório, por favor. Tamara dormiu. Tamara? Ela não estava legal. Aquela ferritina está 3.300 e pouco. Claro que a gente pode... eu só queria chamar a atenção, porque a gente fica achando que ferritina não tem valor, que a ferritina sobe em um milhão de coisas, mas voltando só à questão da dermatomiosite. Se ela for, de fato, né, essa dermatomiosite anti-MDA5, né, que é a ideia mais provável dentro desse diagnóstico, uma ferritina dessa, acima de 1.500, ela tem valor prognóstico para esse tipo de dermatomiosite, com esse autoanticorpo? Eu fui até dar uma procurada nisso, programa. Eu não achei realmente, viu? Se tem uma... Não sei se vocês conseguiram achar alguma coisa. Eu achei estranho. Eu perguntei porque eu queria ver da tua experiência, porque eu li um artigo que diz que níveis de ferritina acima de 1.500 em pacientes com dermatomiosite e o anticorpo, né, anti-MDA5 positivo, independente do título do anticorpo, a ferritina marcaria um prognóstico mais desfavorável, inclusive na relação com a doença pulmonar intersticial, que tende a ser mais rapidamente progressiva e seria o desfecho mais associado à morte nesses pacientes. Interessante. Eu não sabia, não. Eu achei estranho também. Vou ver esse artigo aí. Pode, se me passar, eu gostaria. Eu vou te mandar depois. Eu achei muito interessante essa associação, porque a gente fica... a ferritina, doutora Lúcia fala sempre que a gama-GT é promíscua, né? E a ferritina, todo mundo também diz que ela é isso aí, né? Ela anda por tudo quanto é canto, com toda a doença, mas será que ela teria esse valor prognóstico aqui, de fato, né? E aí, por isso que aumenta o risco de pneumopatia intersticial, de ser mais grave, é isso? A doença seria, a pneumopatia intersticial seria mais progressiva e com maior mortalidade, entendeu? Ele coloca assim, é um preditor de mortalidade nesses pacientes. Eu achei uma afirmação muito significativa, né? Legal, sei. Doutora Lúcia, quer mais uma hipótese? Só um minutinho que a... Peraí, Tamara. Só um minutinho que
acabou a luz na casa da Tamara, ela está tentando conectar com 4G. É porque esse temporal caiu um monte de árvore aqui na vizinhança também, e várias ruas aqui próximas estão sem luz. Morreu uma pessoa na Vila Mariana, caiu uma árvore em cima do carro. Nossa. Imagina a nossa sala lá na UFCRIM, Mary. Nossa Senhora, já pensou? Ninguém sobe nem para olhar lá agora. A Tamara chegou. Aí, Tamara, Meu Deus, peraí. Aí eu tenho que compartilhar de novo. Sim. e compartilha de novo a tela. Você conseguiu entrar no computador? Ai, voltou. Ai, chega, suei. Até eu suei. Tá aparecendo aí? Tá indo. Tá. Pronto. É para eu continuar ou a gente ainda estava discutindo? Pode continuar. Então, a paciente foi submetida à investigação complementar, sorologias, como a gente viu, acrescentando VDRL não reagente, sorologia para EBV, não reagente também, citomegalovírus IgG reagente com IgM não reagente. Foi feito, então, um PCR para o citomegalovírus, que veio 1.047 cópias. Após um mês, foi repetido esse PCR, mais ou menos, com 106 cópias, sem nenhuma conduta específica relacionada. Sorologia para esquistossomose reagente, detecção de DNA para parvovírus B19 não detectado. Em relação ao perfil de autoimunidade, o anti-DNA negativo, fator reumatoide negativo, FAN negativo, anti-ENA negativo, complemento total e C2 normais, anticardiolipina IgM positivo e IgG negativo, crioglobulina negativo, ANCA negativo, anti-Jo1 negativo, anti-LKM1 e antimitocôndria menor que 1 para 100 e um antimúsculo liso reagente de 1 para 100. Tem diferenciação de padrão vaso, glomérulo ou túbulo. Foi realizado também uma tomografia de abdômen, com sinais de esteatose hepática, uma hepatoesplenomegalia, densificação difusa da tela subcutânea, linfonodomegalia inguinal direita, medindo 3 por 2 centímetros, sem sinais de linfonodomegalia intraabdominal. Ela foi submetida também a uma colangiorressonância, que teve uma análise limitada, por conta de... Ela não tolerou muito bem o exame, então uma leve hepatoesplenomegalia, sem dilatação de vias biliares intra- e extrahepáticas, com uma esteatose hepática acentuada, e alguns prováveis cistos hepáticos. A tomografia de tórax. Tinham tênues opacidades em vidro fosco, centrais e periféricas bilaterais, predominando nos campos superiores, podendo estar relacionados ao processo inflamatório / infeccioso inespecífico. Como a gente tinha disponibilidade, é um exame não tão invasivo, a dermatologia foi chamada via interconsulta e foi optado por realizar uma biópsia de pele. Na região sacral, foi evidenciada uma fibrose com angiomatose e melanodermia, e na região malar direita, melanodermia. O quadro histológico A e B correspondem ao de lesões residuais. Então, eram alterações compatíveis com lesões residuais, sem auxílio diagnóstico no momento, e via interconsulta, clinicamente, eles mantinham como principal hipótese diagnóstica para as lesões cutâneas uma dermatomiosite amiopática, CPK normal com ausência de fraqueza. A ressonância magnética de coxa esquerda mostrava um acentuado edema difuso subcutâneo com lâminas líquidas de permeio nas coxas e segmentos proximais das pernas, alteração de sinal com padrão de acentuado edema dos ventres musculares bilaterais, principalmente dos compartimentos anteriores das coxas e adutores. Há certa preservação dos músculos dos compartimentos posteriores das coxas. Achado sugestivo de miopatia inflamatória em atividade. Não há sinais de lipossubstituição dos ventres musculares. Foco de edema ósseo localizado na região metafisária distal do fêmur esquerdo.
demais estrutura ósseas com morfologia e sinal medular conservados, sem sinais de fraturas, com feixes vasculares preservados. Foi submetida também a uma ressonância do cotovelo direito, aquele que a gente via sinais clássicos de artrite, que mostrava um extenso processo inflamatório da pele e tecido subcutâneo na região olecraniana, apresentando extensão para as regiões posteriores do braço e antebraço adjacente. Destaca-se a presença de volumosa coleção liquefeita dessa topografia, com focos gasosos de permeio, com extensão ao longo de cerca de 22 centímetros e espessura de até 4,5 por 2 centímetros, com volume cerca de 100 ml. Há ainda prováveis áreas de ulcerações e fistulização adjacentes a essa coleção. Tal conteúdo líquido acima descrito apresenta íntimo contato com a cortical medial do olecrano, associando-se a mínimo edema ósseo adjacente, achados estes que não são definitivos para a osteomielite. Sugere-se controle. Há ainda moderado edema e realce intersticial muscular e perifacial do tríceps nos segmentos distais, sem evidentes áreas de liquefação ou mionecrose internas. Pequeno derrame articular com espessamento sinovial do cotovelo. Demais estruturas tendíneas e planos musculares preservados, feixes neurovasculares preservados. A equipe da reumatologia também foi chamada para auxiliar na condução do caso. Referiam que era um paciente com quadro inicial de artrite, principalmente de mãos, cotovelos e joelhos, com uma síndrome consumptiva associada a manifestações cutâneas. Dermatomiosite amiopática, lembrando que não tínhamos disponível o anti-MDA5 no serviço, ela apresentava lesões típicas de dermatomiosite, as pápulas de Gottron e o heliótropro, com CPK normal e uma fraqueza muscular frusta no exame físico, sem alterações inflamatórias na ressonância de cintura pélvica. Apresentava na admissão sinais de artrite e foi orientado à introdução de corticoterapia, 40 mg de prednisona, com melhora dos sinais de artrite inicialmente. Pela correlação clínica entre dermatomiosite e neoplasias, além dos quais ela tinha CCA19,9 elevado, ela foi submetida, além daqueles exames que eu citei, a alguns outros exames para rastreio investigativo. Foi feita uma endoscopia, uma colonoscopia, uma ecoendoscopia, todos normais, ultrassom transvaginal, mostrava apenas um nódulo miometrial, provavelmente relacionado ao leiomioma e suas variantes histológicas, e uma espessura endometrial com 0,7 centímetros, e a mamografia com BIRADS 2. Foi submetida também a um eco transtorácico, que mostrava uma fração de ejeção de 45%, um ventrículo esquerdo com alteração contrátil por hipocinesia difusa, além de um derrame pericárdico circunferencial mínimo, medindo 4 milímetros em seu maior diâmetro, adjacente ao átrio direito, sem sinais de restrição ao enchimento ventricular. Não foi possível estimar a PSAP nesse exame. Então, uma fração de ejeção de 45%, uma hipocinesia difusa e um pequeno derrame pericárdico. Miopericardite autoimune? Frente a essas alterações, foi indicada uma ressonância cardíaca, que evidenciou câmeras cardíacas com dimensões preservadas, disfunção biventricular moderada devido à hipocinesia difusa, ausência de áreas significativas de realce tardio, sequência de realce limitada por artefatos de movimento respiratório, paciente não colaborativa com apneia, uma insuficiência mitral e tricúspide discretas, aorta de aspecto preservado, presença de derrame pericárdico circunferencial leve, com uma lâmina de 0,7 centímetros, com uma conclusão final de uma disfunção biventricular moderada por hipocinesia difusa. Vocês querem comentar esses exames iniciais? Luiz, quer comentar? O que eu achei... Primeiro, a ressonância, na verdade, tem, né? Tem a ressonância de bacia pélvica, ela tem sinais de inflamatórios, né? Ela tem o edema muscular, apesar de não refletir no aumento de CK, ela era mais ou menos hipomiopática, né? Não era amiopática. Mas mesmo assim, quando você fala em hipomiopática, amiopática, ela se comporta do mesmo jeito, assim. Você vai pensar no MDA5 do mesmo jeito, como eu falei, querido.
ela tem um pouco de pulmão, né? Provavelmente ela deve ter uma intersticiopatia leve ainda, né? Pelo que eu vi no laudo da tomografia. Pode ser que isso piore logo mais, né? Porque a doença geralmente piora. E eu achei interessante esse coração dela, né? Não é muito comum você ver um comprometimento grave da dermatomiosite no coração. Estava até revendo assim, a estatística, para ser sintomático, para dar alteração no eco, menos de 3 a 2% você vai achar alteração no eco. Ainda mais uma alteração grave dessa. Então, essa mulher também, ela é coitada. Ela tem muito acometimento, ela é bem grave, né? E essa ressonância do cotovelo dela, não é também comum você ver uma artrite assim tão grave como foi a dela, né? A artrite dela é muito grave. Uhum. Provavelmente vai ficar com sequela desse cotovelo, né? Provavelmente ela vai ficar em fleco, esse cotovelo dela, pelo que eu notei lá, pelo que eu vi. Não é... Quem dá mais artrite, mais grave nas miopatias é a antissintetase. Não é a antissintetase realmente pega mais articulação do que a dermatomiosite. Mas também não é nesse ponto, chega a destruir articulação, que nem uma artrite reumatoide. Essa moça tem azar também, né, coitada? Ela teve várias manifestações graves da doença. Até a própria cirrose biliar primária, que vocês conhecem muito mais que eu, é bem comum nas miopatias. Não sei se vocês veem muito aí. Lá no ambulatório nosso tem pelo menos uns 100 casos de miopatias inflamatórias. Eu até fiz um levantamento aqui, tentei lembrar, perguntei para o doutor Alexandre, doutora Cris, a gente não lembrou de nenhuma cirrose biliar primária que a gente tem lá associada à dermatomiosite. Mesmo na literatura também é exceção, é um caso exceção. Então, realmente, ela tem bastante manifestações mais raras da doença, né? Um caso grave, coitada. Pode continuar. Será que o diagnóstico é de uma CBP? Teremos alguma surpresa? Rapidinho, Tamara, e quando ela fez esse corticóide aí na internação, as enzimas melhoraram alguma coisa? Eu sei que tinha muito mais colestática, né? Eu vou mostrar mais para frente. Ah, tá. Porque ficou muito tempo sem enzimas, entendeu? Mas a gente vai ver mais para frente. Pode continuar? Bom, então, vamos lá. É uma paciente em relação à parte das alterações hepáticas. Então, paciente com exames hepáticos alterados, com predomínio de enzimas canaliculares, fosfatase GGT, mas também com aumento de transaminases com TGO maior do que TGP, bem como um DHL aumentado, um padrão que não é tão comum numa hepatite autoimune, falando mais a favor de CBP, no caso aqui, AMA negativo. Porém, anticorpo antimúsculo liso reagente, sem determinação do padrão, podendo estar relacionada à sobreposição entre ambas as doenças ou apenas uma manifestação hepática da doença de base em questão. Frente a isso, a equipe da gastroenterologia via interconsulta indicou uma biópsia hepática para melhor elucidação dessas alterações. E aqui está a nossa biópsia hepática. Se quiser sair da tela, eu apresentar. Oi? Você tem que sair da apresentação para eu entrar com a apresentação dos meus slides. Eu leio primeiro a biópsia ou você já mostra? Não, deixa ele falar. Não, deixa ele apresentar. Então, como é que eu saio aqui? Peraí. Parar a apresentação. Isso. Pronto. Vamos lá. Aparece para todo mundo? Sim. Sim. Então, em relação à biópsia, é uma biópsia bem fragmentada, né? Então, isso dificulta um pouco a avaliação. E em relação à representação de espaço-porta, eu somente identifiquei 5, né? Então, limita bem. Em relação ao maçom, né, uma coloração que a gente usa para avaliar a deposição de fibrose, então,
olhando a estrutura portal, a gente não vê deposição de fibrose, né? Então, a gente não tem uma doença crônica avançada e portal instalado. Olhando a reticulina, o que chama atenção é que a gente vê áreas do parênquima com essa deposição de fibrose, né? Mostrando que tem uma fibrose pericinusoidal. Não muito evidente e exagerada, mas sim uma fibrose pericinusoidal mais focal. Olhando o HE, o que chama atenção? A gente observa a intensa esteatose, né? Se a gente considerar a graduação, a gente tem uma esteatose aqui em grau 3. Olhando o espaço porta, né, que é essa área, né, que até um espaço porta maior, a gente não vê nada de inflamação. E até mesmo olhando a estrutura ductal, né, biliar, também a gente não vê nada alterado. Então, o espaço porta, ele está íntegro. O que me chama a atenção é parênquima, que, além dessa esteatose, né, a gente consegue observar esses adipócitos, a gente consegue ver que tem um pouco desses núcleos mais vazios, né, vazados, que a gente fala que são os núcleos glicogenados, está relacionado principalmente com essa sobrecarga, né, glicêmica. Olhando os hepatócitos, o que chama atenção? A gente observar a balonização desses hepatócitos, então a gente vê eles mais claros e mais túrgidos, né? Então esse típico de balonização. Essa área, um hepatócito mais gordinho, né, com citoplasma bem mais claro, às vezes até dando a impressão de um material proteico depositado, mas não é um Mallory verdadeiro aqui. E a gente olha aqui nas outras áreas do parênquima, além da esteatose, além da balonização, eu identifico alguns focos de infiltrado linfocitário. Não são muitos, mas a gente consegue identificar mais de 2 focos na biópsia. Então, baseado nisso, baseado nos achados, fechei o diagnóstico como uma esteatohepatite. Em relação ao estadio, como identifica só fibrose pericinusoidal e uma fibrose discreta, a gente dá estádio 1A. Em relação ao score de atividade da doença hepática gordurosa não alcoólica, né, a gente faz uma soma, e a soma final, no caso, deixei a pontuação 7. E é isso da biópsia. Obrigado, Caio. Nada autoimune. Nada autoimune. Por engraçado, eu peguei até uma biópsia da pediatria, que tinha uma dermatomiosite juvenil. Até eu liberei o caso, né, deles. E o padrão é bem diferente, né? Aqui a gente não vê nada, né, do quadro em si, né, diferente da biópsia que eu tinha visto já na parte da pediátrica. E até mesmo a dermatomiosite, ela não cursa muito com alteração de uma hepatite autoimune, né? A gente não vê tantos plasmócitos, é mais um infiltrado rico em linfócitos, e principalmente às vezes dá um padrão colestático, né? A gente tem uma colestase mais mista, né? Tanto parenquimatosa quanto intracanalicular. A gente espera mais esse quadro mais canalicular, porque a inflamação é bem discreta. Obrigado. Vamos lá, Tamara. Bom, ainda investigando melhor a paciente, devido aos achados de bicitopenia no hemograma, acabaram chamando a equipe da hematologia também. Ela apresentava uma anemia leve com uma linfopenia. Foi aventado inicialmente um componente multifatorial, infeccioso, com atividade de doença inflamatória, e a despeito de menor probabilidade de doença hematológica proliferativa, foi realizado um mielograma que, apesar de pouco representativo, não evidenciou achados sugestivos, ausência de indícios de atividade hemofagocítica. Então, nada que justificasse as citopenias que haviam sido encontradas nos exames iniciais. No dia 10/10, ela evoluiu com um quadro de celulite importante nesse cotovelo direito,
iniciaram ceftriaxona e clindamicina, posteriormente escalonado para piperacilina com tazobactam, evoluindo com ulceração e placa necrótica, optado por ausência e devido à ausência de melhora, escalonar novamente esse esquema para meropenem e vancomicina e solicitado a avaliação da cirurgia plástica, que optou por um desbridamento cirúrgico realizado no dia 3/11. Lembrando que essa era a foto inicial do cotovelo direito da paciente, eu não tenho uma foto mais atual, mas pelas descrições realmente tinham placas necróticas mesmo, com necessidade de debridamento. A paciente, então, estava em uso de meropenem e vancomicina, a prednisona desde a entrada no hospital, 40 miligramas dia, enalapril e carvedilol, por conta dos achados do eco, hidroxicloroquina de 40 miligramas dia e omeprazol. Então, na evolução, era uma paciente com quadro de dermatomiosite amiopática, pápulas de Gottron, sinal de Gottron em cotovelos e joelhos, uma cuticulite, sem alterações de força muscular, com uma CPK normal, feito um rastreio neoplásico extenso, com endoscopia, colonoscopia, ecoendoscopia, colangiorressonância, mamografia, e ela já tinha uma colpocitologia oncótica recente, todos esses exames normais, sem evidência de neoplasia. Foi evidenciada elevação de enzimas hepáticas, transaminases e canaliculares durante a internação, com hepatosplenomegalia em exames de imagem. Feita investigação para hepatite autoimune, anticorpo antimusculo liso positivo, inicialmente ficou-se interrogado essa hepatite, mas a biópsia realmente mostrou achados relacionados apenas à esteatose hepática. Até sair o resultado da biópsia, que saiu bem recente, foi orientado a realização de uma imunossupressão que incluísse tanto a dermatomiosite quanto a hepatite autoimune, então foi orientado manter a prednisona de 40 e iniciar a azatioprina quando a paciente apresentasse melhora desse quadro infeccioso vigente. Os exames laboratoriais da evolução, então, que a gente tem de mais recente e que chamava atenção, realmente era a manutenção dessa anemia, que havia piorado um pouquinho na fase de maior processo infeccioso da paciente, com leucopenia e plaquetopenia, um AST que havia caído mais da metade, de 108, um ALT de 114, a gente não tinha novas dosagens de fosfatase e GGT, além daquelas que eu mostrei na entrada, e os demais exames nada relevante mesmo. A paciente recebeu alta no dia 27 agora, com melhora clínica do quadro infeccioso, com essas hipóteses diagnósticas da reumatologia com uma dermatomiosite amiopática, ela saiu com desmame de corticoide prescrito, com programação de introdução de azatioprina e a hidroxicloroquina, com retorno marcado no ambulatório da equipe, um retorno também marcado no nosso ambulatório para acompanhamento por conta dessas alterações hepáticas e esse achado da biópsia, de esteatose, e é isso. A azatioprina foi indicação da reumato? Inicialmente foi da reumato e nossa, quando melhora clínica da parte infecciosa, porque como a gente não tinha o resultado da biópsia, ela tinha um antimúsculo liso positivo, aquelas alterações a gente acabou indicando junto também, mas ela não começou a usar. Na alta, ela só foi avaliada pela reumato e estava escrito programação de começar a azatioprina. Ela não continuou sendo acompanhada pela gente. A gente encaminhou para o nosso ambulatório até o resultado da biópsia, que saiu agora bem recente. Ela já tinha até recebido alta. E tinha uma IgG bem alta também, né, Tamara? Era fosfatase, o predomínio era fosfatase e GGT. Ah, IgG, sim, de 2000 e alguma coisa. A referência era 1.600. Mas com essa doença aí em atividade, né? Acho que a IgG era mais por conta da dermatomiosite. Esse músculo liso nosso é ruim, né? Esse músculo liso aí, eu acho que era do convênio que a gente tinha, e ele não é uma imunofluorescência que permite dar aqueles padrões que você queria, né? De vaso, túbulo, glomérulo. Eu acho que é um ELISA
E, então, não é um músculo liso que nos ajuda muito. Deve ter sido um achado inespecífico, né? Porque a biópsia não tem nada de autoimune. Uhum. Em relação à dermatomiosite, nas interconsultas da reumato, estava sempre escrito dermatomiosite amiopática. O doutor Luiz, eu acho que comentou que seria uma dermatomiosite miopática. Eu não entendi o porquê. Não, seria hipomiopática, tá? Hipomiopática. Mas que conceitual, é só conceito, não muda muito sua vida nem da paciente. É porque ela tem edema muscular, lembra na ressonância que você fala? Sim. Uhum. Ou seja, ela tem um acometimento, mesmo que não reflita em elevação de CK, mesmo que não tenha redução de força, para ser conceitual, isso aí também, isso que eu tô falando, não vai mudar em nada. Não, mas sim, só para entender. Conceitualmente, você chama de hipomiopática, ou clinicamente amiopática. Se você for ler os conceitos, é isso. A miopática não pode ter nada, não pode nem ter ressonância, nem biópsia, nem CK. Aí é amiopática clássica. Agora, quando tem alguma alteraçãozinha, você fala que é hipomiopática ou clinicamente amiopática. É só falar. Entendi. Mas não vai mudar em nada. O anticorpo continua o mesmo, conduta continua a mesma, é só porque tinha aquela... Você vê que tem o edema, né? Tem o edema, apesar de ela não ter... É estranho ter o edema e não ter CK. A gente não costuma ver muito isso, mas fato que tinha, né? Doutora Lúcia ficou decepcionada com a biópsia? Eu fiquei um pouco decepcionada. E ela não tem uma razão muito clara, né? Para ela ter uma esteatohepatite. Nós achamos alguma coisa, Tamara, que justificasse ela ter esteatohepatite? Não, a única coisa foi essa perda ponderal mesmo importante. Ela não tinha... A gente viu que o colesterol não era tão alterado, o triglicerídeo um pouco aumentado, mas não era diabética, não tinha outros achados de síndrome metabólica, não. É bem estranho isso mesmo, né? A gente olha uma biópsia dessa que vê uma esteatohepatite importante, onde você pensa num quadro de uma hepatite autoimune, ou até numa CBP, de repente você encontra uma esteatohepatite intensa e que não tinha realmente algum fator metabólico, clínico, que a gente pensasse nisso. E fala, será que trocaram a biópsia? Porque, nossa, é muito estranho. Até a dermatomiosite em si não ia, a doença autoimune, né? A dermatomiosite não ia causar uma alteração metabólica nessa para dar uma esteatohepatite, assim, não fica, quer dizer, não é padrão também da alteração da dermatomiosite na biópsia, né? Então, foi estranho, entender o que aconteceu, né? O que acontece com ela. Essa perda de 20 quilos foi em curto espaço de tempo? Em 6 meses. É bastante, né? 20 quilos em 6 meses, né? Pode fazer aí uma grande mobilização, né? De nutricional e, eventualmente, justificar por essa perda rápida. E você, Gama? Você queria outro laudo na biópsia? Claro, eu fiquei frustrado também, porque... Todos nós ficamos. Eu, no mínimo, esperaria uma sobreposição, entendeu? Para ficar feliz, né? Exatamente. Mas se a gente for olhar para a história natural das doenças reumatológicas, né? Sobreposição com doença hepática autoimune, a gente sabe que o número de casos é bem limitado, né? A associação é mais com a hepatite autoimune, muito pouco com o CBP. O doutor Luiz falou que de uma centena de casos de dermatomiosite que eles têm na reumato, eles foram tentar ver e lembrar de algum caso com CBP, não acharam nenhum caso. E quando a gente olha na literatura, tem 5 casos, meia dúzia de casos, né? Com colangite esclerosante primária, a gente nem pensa, nem fala, né? Então, assim, nós queríamos muito que tivesse ali uma sobreposição com a hepatopatia autoimune. E nos frustramos com a biópsia, né? E também ela não preenchia critérios para síndrome metabólica. Aí ficou, será que isso é só mais uma NASH, né? Com esse score, inclusive, de 7, né? que o Caio contabilizou aí, de uma perda ponderal abusiva em 6 meses, né? Será que está lá nos espectros de causas de doença hepática gordurosa não alcoólica,
né, perda ponderal abusiva, inanição, enfim, né? Então a gente acabou aceitando porque foi a doutora Valéria e Caio que viram, né? E tá tudo lá bonitinho, a gente fotografou e tá tudo certo, né? Mas que a gente fica frustrado, fica porque a doença ficaria mais bonita se fosse dermatomiosite com hepatopatia autoimune. Né? Enfim. Ô, pai, o tamanho da biópsia foi valorizado, mede 1,5 por 0,1, né? Acho que tinha Não, mas não tem tanto valor tamanho, né? Tem mais valor que a representação portal. A gente tem mais representação tanto de parênquima, mas acabou sendo uma biópsia bem fragmentada, né? É que tem alguns pacientes que têm, por exemplo, que apresentam antimitocôndria sem ter nenhuma sintomatologia, nem biópsia, com biópsia normal, que pedem até para iniciar o ácido urso desoxicólico previamente e tal, porque pode vir a ter CBP no futuro, né? Então, eu acho que nesse caso a gente poderia manter ainda no ambulatório, né, e fazer fração M2 e monitorar, né, mais um pouco. Ela já teve alta do ambulatório? Ela teve alta da enfermaria, do ambulatório não. Ela vai passar nos ambulatórios agora esse mês. E tem outras coisinhas também lá, né? Tem um TSH de 8, tem o exame positivo para esquistossomose, também não tem alteração, nada que chame atenção na lâmina, mas eu acho que ainda permaneceria lá no ambulatório, né? E eu acho que seria importante repetir, mesmo assim, que vocês acham que poderia ter uma alteração no futuro, sei lá, porque ela tem uma fosfatase alcalina, uma relação FA-GGT de maior que 3, né? Para autoimune, não tem... se a gente fosse fazer o SCORD, a pontuação é bem baixa mesmo, mas eu acho que poderia investigar mais. Sei lá, pode ser que desenvolva no futuro, já que tem associação com a doença reumatológica. Eu acho que a gente tem que manter o acompanhamento. Eu pedi para o Luiz ele falar alguma coisinha para a gente dessa doença. Não sei se ele preparou alguma diapositiva. Preparei. Falar? Não, preparei uns slides, doutor. Tá. Você mostra para a gente? Mostro sim. Deixa eu sair aqui. Ó. Vê se entra aí. Ainda não? Ainda não. Entrou? Ainda não, doutor. Não. Agora entrou. Entrou? Entrou. Então, eu vou falar um pouco, vamos tentar ser rápido, né? Para não ocupar a noite de vocês. Falar um pouco sobre miopatia inflamatórias idiopáticas. Estão ouvindo bem? Sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, hoje em dia, as miopatias inflamatórias, elas são divididas em 5 grupos, né? Em 5 subgrupos. A dermatomiosite, a polimiosite, a miopatia de corpúsculos de inclusão, a síndrome antissintetase e a miopatia necrotizante imunomediada. Todas têm um curso mais agudo, exceto a miopatia de corpúsculo de inclusão. Todas elas vão pegar mais cintura pélvica e escapular proximal, exceto a miopatia de corpúsculo de inclusão, que pega nos membros superiores distal e nos inferiores proximal. A dermatomiosite, como a gente viu, tem também um comprometimento cutâneo, Gottron, pápulas de Gottron, heliótropo, sinais de Gottron também. A antissintetase é uma síndrome que, além de ter miosite, vai ter uma pneumopatia intersticial, artrite, fenômeno de Raynaud, febre e mãos de mecânico, que é o acometimento cutâneo, é uma síndrome bem clássica, assim, bem definida. E a miopatia necrotizante imunomediada, geralmente relacionada com estatinas, principalmente a atorvastatina,
a gente tem que fazer a diferenciação entre o efeito colateral de uma estatina simples e essa doença. No efeito colateral, você vai ter elevação de CK, mas após a retirada da estatina, até 3 meses, a CK costuma normalizar. Nesse caso, mesmo você retirando a atorvastatina, a estatina, permanece a miopatia. Então, ou seja, a estatina é um trigger, muito mais do que... Ela não é... Apesar de você retirar a causa, a miopatia imunomediada já iniciou. Ela também é relacionada à malignidade, como a dermatomiosite, também tem relação com malignidade. Uma elevação grande de CK, exceto nessa miopatia do corpúsculo de inclusão, que só pode até ser normal. E aqui os anticorpos são mais novos, né? A gente começou a ver isso recentemente na reumatologia. São anticorpos específicos. Da dermatomiosite, existe o Mi2, que é o mais clássico, que é um bom prognóstico. O MDA5, que nem eu falei, que é uma doença amiopática com bastante pulmão. O TIF1 e o NXP2, que são relacionados com neoplasia. E esse SAI1, que também é uma dermatoamiopática. A polimiosite não tem nenhum anticorpo específico. A miopatia de corpúsculo de inclusão tem esse CN1A, que é raro também, a gente também pouco dosa. E aqui são os antissintetases, anticorpos antissintetases, o JO1, que é clássico, esse que a gente consegue dosar na escola, é o mais prevalente de todos os anticorpos específicos, e tem o PL7 e PL12, que também é antissintetase. Eles são bem específicos para síndrome. Para você ter síndrome de sintetase, você tem que ter esse anticorpo positivo. E aqui, na miopatia necrotizante imunomediada, são 2 anticorpos também bem específicos, o HMG com a redutase e o SRP. Eles também geralmente você tem que ter esse anticorpo para você falar dessa doença, porque a biópsia não é muito específica, a biópsia muscular é muito necrose, então difícil você estabelecer a doença só por isso, só pela biópsia. Aqui rapidamente para mostrar as biópsias, cada uma dessas vai ter uma biópsia diferente. Aqui é um músculo, aqui é um fascículo e aqui é uma fibra muscular. Na polimiosite vai ter um infiltrado de linfócitos T, CD8, no endomísio, né, entre as fibras musculares. Na dermatomiosite você vai ter um infiltrado perifascicular no perimísio e também perivascular. Na miopatia do corpúsculo de inclusão é bem semelhante à polimiosite, mas você vai ter os corpúsculos de inclusão, né, os vacúolos intracitoplasmáticos. Na miopatia necrotizante imunomediada, você vai ter bastante necrose e presença de macrófago CD68. E na síndrome de sintetase, bastante necrose perifascicular. A biópsia ajuda bastante para definir qual tipo de miopatia você está à frente, né? Aqui só para falar sobre o diagnóstico, antigamente, até 2017, 2016, o principal critério diagnóstico era de Bohan-Peter, de 1975, baseava-se em quadro clínico, na fraqueza proximal, na biópsia muscular, elevação de CPK, CPK é a nossa principal enzima, a mais sensível, e alterações clássicas da eletroneuromiografia. E no caso da dermatomiosite, naquelas lesões clássicas, né, do heliótropo e do Gottron. Se você tivesse 3 desses, era provável, 4 era possível e 5 definitivo. Isso era muito sensível, mas muito pouco específico. Então, em 2017, a CR Eular lançou esse aqui, que é tipo um checklist, que vai entrar a idade, clínica do paciente, lesões cutâneas, aqui disfagia, aqui uma das críticas é que só entra o JO1, não entra os demais anticorpos específicos, eles estão tentando incluir todos os anticorpos específicos para o próximo critério. Aqui elevação de CK e aqui as biópsias, né? Os 4 padrões específicos de biópsia. Você vai fazendo um check e depois eles te dão aqui, ó. Aqui ele tinha 40 anos, todo o quadro clínico específico, elevação de CK e uma biópsia bem característica para polimiosite. Aquele que já dá que é um diagnóstico definitivo, de 94% a 100% de chance de ser a doença. Aqui só para mostrar, no caso apresentado aí seria uma paciente bem semelhante ao caso apresentado, você vê que só entre a lesão cutânea clássica, o heliótropo e o Gottron,
mais nada, você já fecha a doença. Você tem de 91% a 100% de chance de dar um diagnóstico definitivo. Essa aqui seria uma dermatomia miopática. Então, você vê como a lesão é muito definidor de diagnóstico. Ainda mais se você fizer aquela biópsia de cutânea e na biópsia der certo, né? Aí, rapidamente, sobre o tratamento continua classicamente o corticoide, geralmente 1 mg por quilo, você inicia. E em casos muito graves, hospitalizados, a gente pode fazer pulsoterapia. Só que só o corticoide isoladamente tem chega até 50% de recidiva, né? Então, geralmente, a gente dá corticoide mais um poupador de corticoide. O clássico poupador que a gente mais usa é o MTX, o metrexate e a azatioprina. Ciclosporina também entra como primeira linha, mas não é muito usado. Não conseguiu segurar com o MTX e asa. A gente geralmente associa MTX mais asa, seria o próximo passo, e não conseguiu na associação, micofenolato, tacrolimus, segunda linha de poupador de corticoide. Esse aqui que eu estou falando é mais para acometimento muscular, esse tratamento é mais para acometimento muscular, e mais em poli, dermato e síndrome de sintetase. As outras, o tratamento é um pouquinho diferente. E terceira linha, quando está bem difícil de controlar, ou quando o caso é muito grave, você pode associar o rituximab ou imunoglobulina. O rituximab é o que tem um estudo maior e mais robusto, assim, para tratamento. Então, ele entra como em doenças refratárias ou em doenças graves. A imunoglobulina também, ela vai entrar em doença mais grave, ou em caso hospitalizado, com suspeita de infecção, a gente pode entrar direto com a imunoglobulina. Aqui, só para falar do tratamento daquela miopatia necrotizante imunomediada, é uma das mais difíceis de tratar. Geralmente, a gente já entra com corticoide e 2 imunossupressores. Geralmente, um dos imunossupressores é a imunoglobulina ou o rituximab, para você ver como responde ruim, uma resposta ruim ao tratamento dessa doença. E aquela miopatia do corpúsculo de inclusão, é aquela que é mais insidiosa, pode pegar também distalmente, geralmente dá em idoso, sexo masculino, essa miopatia do corpúsculo de inclusão, e não tem tratamento eficaz. A gente lá tem poucos casos, porque esse caso fica mais com a doutora Cari, né, lá na neuromuscular, mas geralmente a gente acaba tentando tratar pela falta de não ter o que fazer. A gente até dá corticóide, tenta o imunossupressor, mas a resposta é muito pobre. Geralmente é mais fisioterápico, mais tipo paliativo, sintomático, do que tratamento definitivo mesmo. Aqui, só para falar da doença pulmonar intersticial, a gente usa muito de cara, geralmente a gente faz ciclofosfamida mensalmente por 1 ano, é o tratamento clássico do pulmão, da miopatia. Se for refratário, casos graves, a gente já vai para o rituximab. Casos moderados de pneumopatia relacionada à miopatia inflamatória, a gente entra com micofenolato. É mais essa receitinha. Aqui é acometimento cutâneo, que nem é da paciente em questão. Antimalárico, essa mulher provavelmente depois no ambulatório, se ela não recebeu, a gente vai entrar com hidroxicloroquina para ela. É o primeiro tratamento para a pele da miopatia, a hidroxicloroquina. Tratamento tópico, geralmente tacrolimus tópico, que a gente usa quando a lesão é menos difusa, né? A gente usa o tacrolimus tópico. E geralmente a gente associa um imunossupressor, aqueles que eu falei, ou o metrexate ou a azatioprina para a pele. Vai depender de qual que é o melhor, dependendo de características individuais do paciente. Mas inicialmente você vai ver que o primeiro que a gente associa é MTX, é metrexate. Não sei se no caso em questão a gente usou asa, acho que usou a azatioprina mais pela hepatopatia, né? Que metrexate pela hepatotoxicidade, acho que quiseram segurar, e também porque tinha essa suspeita de CBP junto, né? Acho que foi isso o pensamento. E o último slide que eu fiz aqui, eu dei até uma pesquisada na literatura, realmente não tem muita coisa de acometimento autoimune com miopatias inflamatórias e acometimento autoimune do fígado. Nesse estudo aqui, de 115 pacientes que eles pegaram, eles foram ver quantos tinham elevação de ALT, maior que 60, e que fosse elevação não junto com CK, né? Uma elevação desproporcional a CPK, mostrando que era acometimento hepático. Eles encontraram só 3% em poliomielite e 17%, ou seja, de 115 pacientes, só 17 tinha
elevação de ALT considerável. E eles encontraram, que eu achei engraçado, que eu achei curioso nesse estudo, desses 17%, uma boa parte significativamente, tinha MDA5 positivo, mostrando que o MDA5 pode estar relacionado também com hepatopatia. E nesse outro estudo que eu achei aqui, de 160 biópsias, eles pegaram doenças autoimunes em geral, lúpus, Sjögren, AR, miopatias, esclero. Eles fizeram todas essas doenças, pegaram todos que tinham algum acometimento hepático e fizeram biópsia. Então, foram 160 biópsias em colagenose em geral. Dessas, só 18 eram poli ou dermatomiosite, e dessas 18, a porcentagem, lógico que deve ter sobreposto aqui esteatose com congestão, porque não vai dar, acho que sumiu aqui. Acho que vocês não estão vendo mais, né? Desse sobreposto, 66% de esteatose, 50% de congestão hepática, 11% de uma hepatite reativa não específica e 4%, ou seja, na verdade 4% é um paciente, né? Dos 18, um paciente tinha cirrose biliar. É um relato de caso. Aí eu fui procurar mais, eu só achei um ou outro relato de caso de CBP e miopatia inflamatória, um caso de hepatite autoimune e não achei nenhum de colangite esclerosante. Não encontrei nenhum caso nenhum relato desse. Acho que era mais isso mesmo que eu deixei aqui para falar. Legal, Luiz. Obrigado. Muito bom. Ô, Tamara, ela estava com hidroxicloroquina, né? Você mencionou aí, né? Ela estava com 400 de hidroxicloroquina, ela que dava estava? 1 miligrama quilo, e o corticoide, 1 miligrama quilo inicialmente. Então tá bom. É que eu não Ela recebeu alta usando isso. E a azatioprina, né? Você falou, Não, né? a asa ela ia começar via ambulatorial. Não começaram na alta, não. O methotrexate vocês não seria a primeira opção por causa da hepatotoxicidade para vocês, seria assim. Às vezes a gente fica nessa dúvida até. Vocês preferem a azatioprina que Oi? Não seria muito aconselhável, né? Porque tem uma alteração hepática de base, né? Não seria a melhor droga para. O tratamento. Agora, se é a hepatite autoimune, a asa fica desnecessária, né? Daí a conduta fica mais reumatológica mesmo. Sim. Mas vai ficar asa, né? Esse tratamento é indeterminado, né? Esse uso de corticóide, porque usar o corticóide por um tempo grande, já numa paciente com NEST, com uma esteatohepatite acentuada, e ter que ficar tomando corticóide por longo prazo, também não vai ser muito bom, né? Não. Vamos ver se ela ficar bem com a azatioprina, daí a gente consegue reduzir rapidamente o corticoide. Tem um tempo disso? Tem um prazo? Um tempo que tem essa resposta para avaliar essa resposta? A azatioprina, a gente espera um mês e meio. Mas a gente já vai reduzir esse corticoide, né? A gente tenta reduzir, chegar em 20 miligramas em 2, 3 meses, o nosso objetivo é chegar em 20, 15 miligramas. E aí depois vai mais devagar, né? 5 miligramas por mês, quando chegar em 15. E vamos dar uma vitamina E para ela, né? Vitamina D. O que a gente pode fazer. Não, vitamina E por causa da esteatohepatite. Pensei que era vitamina D por causa do corticoide. Mas é ficção. Qual o prognóstico dessa doença, Luiz? O MDA5 não é tão ruim, viu? O MDA5, eu até estava procurando isso aí, não é o pior, não. Ele geralmente tem um bom mais ou menos, né? Um prognóstico razoavelmente bom. Não é isso se não tiver muito pulmão. O problema dela é pulmão, né? Eu vi que o pulmão dela estava bem limpo, ainda não estava muito afetado, então vai depender mais do pulmão. O pulmão é o pior, é o que vai levar o prognóstico dela. E a gente consegue pôr ela na sua tese para fazer o exame? Eu acho que consegue, dá para fazer. No painel de anticorpos lá que eu estou fazendo da minha tese tem MDA5, dá para fazer. Ainda tem anticorpo para fazer. E a minha tese é sobre coração, né? Sobre miopatia e acometimento cardíaco. Acho que o dela está bem
Belo acometimento nessa coitada da moça. Ô, Luiz, você que, em relação ao anti-MDA5, e ela que está usando hidroxicloroquina, em relação aos efeitos adversos da hidroxicloroquina nesses pacientes a longo prazo, eu estava lendo alguma coisa que o anti-MDA5 parece ser dos autoanticorpos específicos para dermatomiosite, parece que ele é o que tem um fator de proteção, ou pelo menos menor taxa de efeitos colaterais quando você usa a hidroxicloroquina. Pode falar. Você vê isso? Na verdade, a gente não tem muita experiência com o MDA5. A gente vê, eu leio, né? A gente lê bastante, estou lendo bastante por causa da minha tese. No nosso ambulatório, como a gente não dosa, a gente pouco tem experiência, né, com o MDA5 lá, mas realmente, fora que ele também não tem um acometimento muito cardíaco, não tem pouco acometimento cardíaco o MDA5. O mais clássico de acometimento cardíaco é SRP, que seria da miopatia necrotizante. Necrotizante autoimune, né? Ele é o que mais... Alguns estudos mostram, né, ainda não confirmou isso. E quando você fala da doença pulmonar intersticial difusa na dermatopolimiosite, você vê o anti-JON1, que também faz doença pulmonar intersticial, e vê o anti-MDA5, que também é um sinalizador para esse acometimento pulmonar mais específico. Qual das duas formas de apresentação clínica teria um desfecho mais desfavorável? Eu li já isso aí, eles acham que o MDA5 é até pior que o JON1. Ele é o pior para pneumopatia intersticial, é o MDA5. É que o JON é muito mais frequente que o MDA5, então se você for ver em número absoluto, você vai ver muito mais pulmão alterado JON1 do que MDA5, mas comparando um com o outro, o MDA5 é muito ruim. É por isso que eu estou falando, se ela não tiver pulmão, se o pulmão dela conseguir ficar bom, já que ela já vai usar asa, tiopinas, talvez a gente consiga não ter esse cometimento, ela vai ter um bom prognóstico. Agora, se essa paciente, por exemplo, você fechou o diagnóstico de dermatomiosite, todos os autoanticorpos vieram negativos, daqueles que você pôde pedir, obviamente, ela não tem anti-JON1, ela não, se incluiu o M2, ela não venha positivo, se conseguir incluí-la no anti-MDA5 negativo, enfim, e ela nem tem FAM também, não é? Porque metade ou um pouco mais desses pacientes tem FAM positivo. Se ela for toda negativa para autoanticorpos, vale a pena ficar olhando de perto aí para ver se isso não é uma dermatomiosite paraneoplásica. E lá na frente o câncer aparecer aí, né? Quando você tem dermatomiosite, se você lê os estudos, você aumenta em 6 vezes, pelo menos, a chance de ter câncer nos 3 primeiros anos. Sim. Então, no primeiro ano, então, muito mais que isso até. Então, essa paciente vai ter que fazer screening neoplásico, pelo menos a cada 7. Se você faz, se você lê assim, o que orienta o EULAR, o ACR de reumatologia, eles não conseguem dar um protocolo exato, mas se você tem dermatomiosite, você faria metade do tempo que você faz para uma pessoa comum. Então, por exemplo, você faz uma mamografia a cada 1 ano, nessa paciente o idealmente seria a cada 6 meses. Se fosse um homem, próstata, a cada 6 meses. Isso que é orientado. Perfeito. Tá. Ok. Alguém quer aproveitar e fazer mais alguma pergunta para o professor Luiz? Nossos residentes. Doutora Tamara, que viu o caso, doutora Thaís. Para mim já vamos agradecer o Luiz, então, e dar uma boa noite. E essa é a última reunião do ano, né, gente? Doutor Eduardo, a gente queria que o senhor fizesse os agradecimentos aí especiais ao público todo de várias e várias reuniões, né? Não deixasse passar em branco, né? E já se comprometesse para, a partir de janeiro ou de fevereiro, dar continuidade às sessões
em 2021. Então, o senhor fica com a palavra, doutora Lúcia. Olha, eu vou agradecer muito a presença de todos, mas, como vocês sabem, a palavra, quem tem e quem tem o domínio da oratória é a nossa chefona, né? Então, eu agradeço de coração a presença de todos. Foi uma coisa que a gente começou para fazer alguma coisa no meio dessa pandemia. Foi ficando bom esse modelo de discussão de caso e convidando alguém para discutir. Ficou, acho que, bem legal. O Luiz hoje contribuiu, acho que eu estava contando para ele, nós tivemos 3 contribuições da Reumato, né? O Luiz Eduardo, o Edgar, né? O Edgar, com o caso de lúpus, né? E tivemos contribuições de outras especialidades. Então, já agradecendo, Luiz, a sua participação hoje, agradecendo a presença de todos e pedindo para a nossa chefa encerrar o ano, desejar Feliz Natal a todos. Eu que agradeço, doutor Eduardo, eu que agradeço. Super bem encerrado, eu acho que é isso mesmo, é agradecer a todo mundo, eu acho que esse modelo novo permitiu que a gente reencontrasse um monte de gente, né, nessas reuniões, então, com certeza, vamos continuar com esse modelo para o ano que vem, eu acho que ele permite muito mais participação, né, do que a gente tinha só ali nas manhãs de sexta-feira. Lógico que o café é insubstituível, né, mas esse modelo permite que a gente se encontre e discuta muito mais. Agradecer nosso chefe aí a iniciativa, porque foi toda dele, né? E um bom fim de ano a todos, na medida do possível, e o ano que vem voltamos. Eu acho que a gente é que tem que agradecer, porque nós é que fomos presenteados com essas reuniões ótimas, esses encontros e tantos casos diferentes, e tanta gente trazendo tanta contribuição boa, que a gente só tem a aprender muito, muito produtivo. Nossa, eu agradeço a todos vocês, que a gente está aprendendo toda semana, além de poder ver todo mundo à distância, mas é um aprendizado muito bom. Espero que a gente continue mantendo isso, porque, olha, isso não tem preço, viu? É muito bom e muito enriquecedor para todos nós, todos vocês, esse aprendizado. Obrigada mesmo, muito bom. Obrigada, Sibeli. E um bom Obrigado, Sibeli. a todos vocês. Obrigada, Edu. Obrigado, Gama. Vocês me ajudando a parte também, volta e meia, com as minhas coisas. Agradeço. A gente podia ouvir as palavras do nosso grande amigo Gilmar também, que participou praticamente de 90% das sessões. Esse é o nosso representante, acho que mais distante, né? Se bem que tivemos gente do Amazonas, do Maranhão. O Rio Grande do Norte esteve presente constantemente. Eu que agradeço a oportunidade, faço isso, a nossa amiga Eunice nos possibilitou toda semana esse encontro, continuo aluno dessa escola maravilhosa, desses professores maravilhosos, e a gente está se encontrando, ter tido a oportunidade de se encontrar agora durante essa pandemia foi realmente algo grandioso, além de assim, ter a oportunidade de ouvi-los, de ver esse espírito que continua muito firme de uma escola que está presente em todos os recantos do Brasil. Para nós é uma alegria muito grande e eu, se Deus quiser, quero desejar a todos aí um Feliz Natal, e muita saúde, muita paz e muita alegria. E o ano que vem a gente, se Deus quiser, se reencontra, enfrentando o Covid com uma vacina que realmente controle tudo isso aí. Estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Marília. Tem várias pessoas.